Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos assim fazer a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar em sua casa nesta noite e participar também desse culto de Santa Ceia, deste momento de louvor, adoração a Deus e também de comunhão entre os santos, entre os irmãos. Nós ficamos alegres por aqueles que puderam chegar aqui nesta noite e participar deste ato de celebração ao Senhor e nos alegrarmos também cercando a mesa do Senhor Jesus nesta noite. É possível que a maioria dos irmãos estejam há cerca de 3 meses, sem a ceia. Alguns irmãos, inclusive, me perguntaram: pastor, e agora? Como é que fica a questão da ceia? Na verdade, biblicamente falando, não há uma periodicidade em que a ceia deve ser ministrada, certo? Não tem dizendo que tem que ser todo dia, todo mês, mas que deve ser feita em memória do Senhor, e isso pode ser em 1 mês, em 2, tem gente que faz de mês em mês, outros faz de 2 em 2, outro de 6 em 6, tem gente que faz de ano em ano. Eu só penso que não pode demorar muito, porque é para fazer em memória do Senhor, e nós temos a memória muito fraca, Os irmãos percebem que basta a gente sair da igreja, a gente já está querendo esquecer de Deus, não é? Imagine passar meses, anos sem poder cercar a mesa do Senhor. Pode ser muito prejudicial para a vida espiritual do cristão. Por isso, nós então seguramos um período até que as coisas voltassem a normalizar um pouco, e eu creio que hoje foi um dia propício para nós nos reunirmos com os irmãos e com alguns deles, claro, e estarmos assim participando também da Santa Ceia. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 24, diz assim a palavra de Deus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém, meus irmãos? Vamos assim orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, graças te damos por esta rica oportunidade em que o Senhor nos concede de aqui estarmos para te louvar e te engrandecer. Obrigado, Senhor, por este momento tão glorioso que nós temos de poder te adorar e de poder glorificar o teu nome. Fala com cada um de nós nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tomem seu assento, por gentileza. Meus queridos, o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, ele vai dar uma palavra à igreja de Colossos e vai falar para a igreja acerca da sua alegria. E é interessante nós notarmos que a alegria do apóstolo Paulo era, inclusive, no meio das provações. Observe que Paulo fala logo de início aqui para nós, dizendo: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Parece até contraditório alguém se alegrar em meio ao sofrimento, alguém se alegrar em meio à dor. E é claro que Paulo, quando fala que está se alegrando em meio aos sofrimentos, embora na nossa mente a gente entenda como algo mutuamente exclusivas, algo mutuamente contrária, nós percebemos, meus irmãos, que não há qualquer contrariedade aqui. Paulo não está se alegrando pelo fato de sofrer, mas Paulo está se alegrando por causa dos motivos que estão lhe causando o sofrimento. Observem que Paulo vai falar para nós aqui acerca de 3 motivos pelo qual ele está sofrendo. Perceba comigo na parte B do versículo que Paulo ele vai dizer a razão do seu sofrimento. Preenche o que resta das aflições de Cristo. Paulo está sofrendo por causa de Cristo e da sua obra. Ele diz que está preenchendo o resto das aflições de Cristo. É claro que nós precisamos entender
que Paulo não está dizendo que está completando o sofrimento de Cristo para nos salvar, como se o sofrimento dele fosse insuficiente. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está dizendo que pelo fato dele estar em Cristo, ele passa por provações. Ele passa por noites escuras. E ele está dizendo, eu como cristão, estou passando, completando, preenchendo esse sofrimento que Cristo também passou. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, quando eu fui encontrado, quando Paulo foi então arrastado para a presença de Deus, ele se tornou igreja. Ele se tornou igreja, e a igreja, os irmãos lembram, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não foi ainda glorificado. O corpo de Cristo está presente na terra. E estando presente na terra, este corpo ainda passa por dificuldades, por aflições, tendo em vista que nós ainda estamos aqui num mundo caído e vivendo no meio de pessoas que ainda precisam da salvação em Cristo Jesus. E Paulo está sofrendo exatamente por causa de Cristo. Observe que o próprio Jesus falou em suas palavras que o mestre, ele é maior do que o servo, mas observe que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, se Jesus sofreu, é comum, é mister também que os seus discípulos sofram, que seus discípulos passem por aflições. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele nos alertou, falando para nós que nós passaríamos por sofrimento. Jesus disse que se regozijem, se alegrem quando por minha causa vocês forem perseguidos, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. É comum um cristão passar por sofrimento, mas é importante que esse sofrimento tenha uma razão, tenha um motivo justo. O motivo pelo qual Paulo ele está sofrendo é por causa de Cristo, é por causa da obra de Cristo. Observem que as aflições de Paulo é uma aflição justa, porque é pela causa do Evangelho. Os irmãos há de lembrar que Pedro, na sua epístola, nos deixou bem claro, quando Pedro disse que não há motivo de nos alegrarmos quando nós sofremos por causa dos nossos pecados. Pedro vai dizer que alegria há em vocês se alegrarem, porque vocês foram apanhados furtando, mentindo, ou porque vocês se intrometeram em coisas alheias. Não há motivo de vocês se alegrar por isso. Mas se vocês estão sofrendo por causa do bom nome de Cristo, há razões suficientes para vocês alegrarem-se e exaltarem o nome do Senhor. Vale a pena quando você sofre ataques, quando você sofre afronta e perseguição por causa do bom nome do Senhor Jesus. Os irmãos há de lembrar também Atos capítulo 5, quando a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Pedro e outros apóstolos levaram uma surra do Sinédrio, e a Bíblia Sagrada diz que quando eles foram lançados fora do Sinédrio, um olhou para a cara do outro e disse, foi isso mesmo que aconteceu, nós nos achamos dignos de sofrer por causa do nome de Jesus, e eles saíram alegres, felizes, porque foram apedrejados, chicoteados por causa do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. A segunda razão pela qual Paulo está sofrendo, irmãos, veja ainda na parte A do versículo, ele diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quem é esse vós aí? É a igreja de Colossos. Paulo está sofrendo pela igreja. Hoje eu sei que a gente perdeu esse sentimento de sofrer pela igreja do Senhor. Quem é a igreja? São os irmãos, de sofrer pelo outro, de sofrer pelo bem comum, de sofrer pela unidade da igreja, pela comunhão da igreja, pelo bem-estar da igreja. Eu sei que nós perdemos esse sentimento, mas Paulo está dizendo, eu sofro, os sofrimentos que estou sofrendo é por vós. Paulo então vai dizer, eu me regozijo, eu me alegro, porque eu sofro por vocês.
Paulo está então dizendo, irmãos, com isso, que o seu sofrimento é por causa do seu chamado. Lembra que Paulo foi chamado para pregar entre os gentios, e esta igreja é uma igreja de gentios, e Paulo está dizendo, olha, eu sofro por causa de vós. O que Paulo está dizendo é, eu sofro por causa do meu chamado para pregar entre vocês. Todo cristão que tem chamado sabe que é preciso saber lidar com o seu chamado, porque quem tem chamado, irmãos, passa por noite escura. Não dá para você ser um chamado de Deus e não passar por dificuldades. Quem tem chamado precisa enfrentar o deserto como Moisés. Quem tem chamado precisa enfrentar o mar vermelho como Moisés. Quem tem chamado precisa enfrentar as muralhas de Jericó como Josué. Quem tem chamado precisa enfrentar o rei Acabe como Elias. Quem tem chamado precisa às vezes passar pelo calabouço como foi Jeremias. Quem tem chamado às vezes precisa passar por ser arrastado para dentro da própria Babilônia como foi Daniel e seus 3 amigos. Quem tem chamado às vezes é apanhado, é criticado, é zombado, é cuspido, é lançado numa cruz, mas quem tem chamado não desiste, não para, não volta atrás, nem que ele tenha que ser lançado na ilha de Patmos como foi João, ele permanece firme, olhando para o alto e tendo visões e revelação do céu, porque quem tem chamado não para. Não para, não há nada que faça parar aquele que tem chamado da parte de Deus. Quem tem chamado, irmãos, cumpre o seu chamado, cumpre a sua missão. Quem tem chamado, às vezes, malha trigo no lagar, como fez Gideão, mas não desiste. Quem tem chamado, enfrenta o gigante Golias, como Davi, mas não para. Permanece firme, inabalável, porque sabe o Deus que ele está servindo. Ele sabe o Deus que está adorando. Meus irmãos, vamos agora ver ainda uma terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto sagrado. Observem que Paulo diz que ele sofre na carne, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja que Paulo sofre por causa de Cristo, Paulo sofre por causa do seu chamado, e Paulo também sofre por causa da igreja. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo era alguém que ele perseguia, maltratava e até possivelmente matou alguns cristãos. Mas observe, meus irmãos, que aqui está um Paulo que não está mais perseguindo a igreja. Aqui está um Paulo que está sofrendo por causa da igreja. Aqui não é mais o Paulo perseguidor da igreja, mas aqui é o Paulo que sofre pela igreja. Observe que aqui não está mais o Paulo que é destruidor da igreja, mas agora aqui está um Paulo que é construtor da igreja. Observe que aqui não está mais um Paulo que outrora ele estava querendo maltratar a igreja, mas agora está um Paulo que sofre pelo bem comum da igreja. Agora está um Paulo transformado, estará agora um Paulo, uma nova criatura, um novo homem diante de Deus, que está sofrendo pela causa do evangelho e pela causa da igreja. Observe, meus irmãos, que o sofrimento de Paulo trazia benefício para o corpo de Cristo. O sofrimento de Paulo trazia benefício para a igreja que ele estava a edificar ali na cidade de Colossos. Paulo era um pastor disposto, se preciso for, dar a vida pela sua própria igreja, pelas suas próprias ovelhas, por aqueles a quem ele estava então cuidando. Paulo queria o bem da igreja, irmãos. Isso aqui eu acho interessante porque Paulo está sofrendo pelo bem da igreja. Paulo não buscava os bens da igreja, mas Paulo queria o bem da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não desejava vantagens sobre a igreja, mas Paulo desejava a edificação da igreja. Meus irmãos, deixe-me concluir esta palavra trazendo-nos a reflexão diante de um texto como este. Por quem nós estamos sofrendo? Por quem nós estamos passando por dificuldades? Será que nós estamos sofrendo por causa de Cristo?
Será que a nossa luta, as nossas dificuldades, aflições, elas são por causa de Cristo? Ou será que nós estamos sofrendo por causa da mal semeadura que fizemos? Por causa da maneira errada que nos conduzimos? Por causa da maneira imprudente com que nos portamos? Por que nós sofremos? Será que nós estamos sofrendo por causa das nossas maus atitudes? Eu espero que nós estejamos sofrendo por uma única razão, porque nós amamos o Senhor Jesus sobre todas as coisas, e por causa dele a gente não negocia nada, porque os valores de Deus são valores absolutos para a nossa vida. Aleluia! Será que nós estamos sofrendo por causa do nosso chamado? Até onde você está disposto a pagar o preço pelo seu chamado? Até onde você está disposto a sofrer por causa da chamada de Deus na sua vida? Será que você está disposto, às vezes, a passar uma noite acordado, preocupado, inquieto por causa do seu chamado? Às vezes labutando incansavelmente, trabalhando incansavelmente para realizar o seu chamado conforme Deus lhe chamou para fazer, porque, irmãos, não há alegria maior na vida de um homem, de uma mulher, do que estar fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E quando nós não realizamos aquilo para a qual nós fomos chamados, nós estamos, irmãos, negligenciando o chamado de Deus. Nós estamos como aquele servo que enterrou o talento e não multiplicou. Deus nesta noite nos convoca a cumprirmos o nosso chamado diante dele. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Nós precisamos realizar, irmãos. Se você não sabe por que você está aqui, se você não sabe qual é a sua missão diante de Deus, você precisa descobrir para que você foi chamado. Você não é um membro inútil no corpo. Ninguém pode estar no corpo de Cristo e não ter função. Nenhum membro pode estar no corpo e não ter utilidade. Quem está no corpo tem alguma utilidade. Não importa se você é um membro principal ou se você é um membro que está lá nos bastidores, mas cada membro no corpo é importante para a realização da obra do Senhor Jesus. Cumpra seu chamado. Cumpra aquilo para qual Deus lhe chamou. Uma das fortes evidências para você descobrir o seu chamado é aquela aptidão natural dada por Deus para realizar algo na sua obra. Se você tem essa aptidão, esse desejo lá que queima no seu coração, que você sabe que deveria estar realizando, mas não está, está na hora de você dar um passo para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Pare de fugir daquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia. Uma vez o céu bradou dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não teve dúvida, ele olhou para os céus e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez Moisés botou várias desculpas: Senhor, eu não posso porque sou gago. Senhor, eu não posso porque eles não vão me ouvir. Senhor, eu não posso porque não há autoridade sobre mim. Quem sou, Senhor? Aí Deus disse: Moisés, vai até o Egito e diz para o Egito que o eu sou foi quem te enviou. É Deus quem faz em nossa vida. É Deus quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar. Aleluia. E enfim, irmãos, sofra pela causa de Cristo. Sofra pela igreja, irmãos. Sofra para que uma vida esteja mais perto de Jesus. Sofra para que uma vida possa parecer-se mais com Deus. Sofra para que alguém seja edificado através de você. Às vezes a gente precisa renunciar coisas internas em nós para o bem daqueles que hão de herdar a salvação.
Às vezes nós precisamos, tem coisa que é lícita, que nós façamos, mas às vezes a gente se abstém para o bem daquele que pode ficar escandalizado com o nosso testemunho. Você pode levar alguém a Cristo e fazer alguém mais parecido com Cristo. Portanto, sofra pelo bem da igreja. Sofra pelo bem da igreja. Meus irmãos, eu vos convido neste momento a se colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.